Enquanto a população quer deportação em massa dos vagabundos, dos imigrantes ilegais, a eurodeputada espanhola dizendo em Bruxelas não apenas que todos os servidores públicos, todos os diretistas da Europa devem ser substituídos por imigrantes, como chama todos aqueles contra ela de genocidas. Ela chamou Trump de genocida em Bruxelas como eurodeputada. Pois é, acuse-os do que você é. Os comunistas são os verdadeiros genocidas. Olhe na tela. Happy birthday to Trump. Happy birthday to Trump. Happy birthday, Mr. Genocide. Situação mais grave do que essa, de um cara condenado erroneamente, que eu liguei para ele, eu estava no HC, dando, não levamos, entramos com apelação, não levamos, o cara condenado, a época da prisão em segundo grau, né? Dia 19 de dezembro, última sessão, eu cheio de processo e era do cara. E eu sustentei, mostrei, e a Câmara manteve a condenação, determinou a prisão do cara em segundo grau. Ele me ligando, eu tinha outro processo, também era só palavra da vítima, também era uma mentira, também tinha um plano de fundo bárbaro. Eu não consegui atender e eu disse para ele, calma que eu já te ligo. E o cara disse, me fala agora porque eu preciso saber. Eu disse, mantiveram, mas nós vamos recorrer. Calma que eu já te ligo. Eu desci. Desci dali a 40 minutos, toquei o telefone, ele não atendeu, toquei de novo e o filho atendeu. Quando o filho atendeu, eu disse, doutor Auri, o pai acabou de ir na garagem, puxou uma 12 e deu um tiro no peito. O cara deu um tiro no peito. Não foi na racionalidade, foi na emoção, foi no coração, foi na vergonha de ser acusado por algo que ele não fez. Um tiro de 12 no peito é muito sintomático, velho. Eu carreguei essa merda, carrego até hoje, com aquele medo de será que eu errei? E dentro desse contexto, eu sofri muito com esse caso. E na época eu fiz uma grande cagada, de madrugada, uma dor absurda pela morte do cara. Eu conhecia a relatoria do caso, de muito tempo antes de ser desembargadora, e eu mandei uma mensagem. Fulano, esse caso que vocês condenaram acabou de se suicidar. Vocês estão matando gente. As pessoas estão morrendo porque vocês estão condenando só com base na palavra da vítima, gente inocente. Pelo amor de Deus, repensa a vida. Mandei isso às 3 da manhã, fui dormir, me acordei às 8 e me dei conta da merda que eu tinha feito. Aí eu chamei a mulher e disse, ó, daqui a pouco deve estar chegando aqui a Polícia Federal, Polícia Civil, eu vou ser preso, vão dizer que eu tô ameaçando o juiz, né, cara? Mas assim, ela disse, como é que tu faz essa merda? Quando acalmou a coisa, né, cara? Eu disse, olha, vamos esperar. Aí eu peguei meu telefone, abri o meu telefone, abri o WhatsApp e tinha uma mensagem desse julgador ali. E eu pensei, tá, ele tá me metendo a boca, dizendo que eu ameacei, que é um absurdo, que eu tô abusando da amizade que nós temos. Quando eu abri, sabe assim, vou ser preso mesmo, já vou ferrar tudo, né? Abri, o cara disse assim, Auri, querido, você é um cara muito emotivo, o coração te consome, eu sei que você está envolvido emocionalmente com o caso, mas a vida é assim, a vida que segue. Grande abraço. Me deprimi mais ainda. Muito mais. Porque sequer acusou o golpe, cara. No primeiro semestre de faculdade de Direito, a primeira coisa que você aprende é que até os fungos e bactérias respeitam motivações. A regra da natureza é a mesma no mercado. É a liberdade mediada pela eficiência. Onde vale a pena ser vagabundo, a maioria tende a ser vagabundo. Onde vale a pena ser honesto, a maioria tende a ser honesto. E onde os juízes cagam para a justiça real e não se importam de estarem provocando a morte de inocentes, acontece uma ditadura judiciária totalitária. Você não quer financiar essa merda. Você não quer ter suas mãos sujas de merda e sangue de inocente, de suicídio e estupro de inocente. É Bitcoin autocustódia. QR Code na tela, Wesley. Renato38.com.br. Tem livro grátis e treinamento de autocustódia. Pela honra da sua família, pela salvação de sua alma, aceite o Bitcoin autocustódia ou se arrependa amargamente. O Brasil é Sodoma. Quem olhar para trás vira sal. Quer me encontrar pessoalmente? Quer fazer o treinamento pessoalmente pela primeira vez? O primeiro evento do missãobitcoin.com.br com nivelamento no workshop, inclusive com atividades avançadas de assinatura de mensagem e multisig, missãobitcoin.com.br. QR Code na tela, Wesley. Venha me encontrar em setembro, no aniversário meu e de Herege, em CDE. Quem defende a saúde pública? Quem defende o Estado Social? Quem defende a moeda fiduciária? Defende essa merda. As pessoas são obrigadas a pagar pela educação e saúde públicas de qualidade inferior e, novamente, pagar pela saúde e a educação de qualidade se eles quiserem usar.
Pois é, mais casos de pessoas morrendo na fila, e a culpa disso é do socialismo, é do intervencionismo, é da democracia, entre aspas, satânica, que foi explicada em Hayek, porque os piores geralmente ganham as eleições, mas demonstrado na Bíblia. O que o povo escolheu? Jesus ou Barrabás? Eles continuam escolhendo Barrabás. E hoje, o povo não pode nem sequer escolher. Um país que 21% da população não escolhe a internet que compra, não escolhe o lugar de gás onde compra, não pode usar uma marca que faça referência a uma facção criminosa ou vai morrer. Essas pessoas, 21% da população brasileira, que vivem sob a soberania de warlords, de senhores da guerra, de facções, essa pessoa vota em quem quiser. Uma eleição em um país que mais de 20% da população não vota em quem quiser. Essa eleição é válida? Pois é. A Constituição brasileira diz que só pode ter uma reeleição. Exatamente como nos Estados Unidos. Eles mudaram o entendimento para que Lula possa ir pela 4ª vez. Eu não vou afirmar, mas eu questiono. Esse governo de Lula, e se houver o próximo, são lícitos ou ilícitos? Você que vai me dizer. Só são lícitos no Tribunal Constitucional dos amigos indicados dele. La Audiencia Provincial acababa de desestimar su petición de ejecución de la pena de 5 años y medio a la que había sido condenada por el crimen que cometió en 2005. Ese año, en su pueblo, en Benejúzar, en Alicante, encontrárselo, empujada por su dolor y su trastorno, se acercó a una gasolinera vecina, compró combustible y roció al delincuente prendiéndole fuego. Con graves quemaduras, el hombre Farah aún no ha sido suficiente para concederle la medida de gracia. Esse caso é a boa notícia da Espanha. Essa senhora teve a sua filha de 13 anos sequestrada e violada diversas vezes por um vagabundo que tomou uma pena pequena. Depois de solto, ainda veio com gracinha, perguntando cadê a filha dela. Ela foi no posto de gasolina, comprou um galão de gasolina e incendiou o vagabundo até a morte. Houve uma grande pressão popular para que ela fosse solta e agora está no domiciliar. Por mim, ela nem pegava a pena. Um sequestrador violador que pergunta sobre a vítima, na minha opinião, foi uma ameaça, foi legítima defesa. It was self-defense, como diria Bob Marley no I Shot the Sheriff. Não é isso, Erley? E agora, depois de 2 mortes brutais, um alívio cômico. Ei, Marcos, você não me traiu? Eu não falei pra você que eu ia me vingar de você? Ou tu tá gravando Agora isso ali, ó. Agora eu tô com um malvinho pra você largar de besta. E... Meu marido. Tá gravando isso aí, seu marido é policial, seu E qual ex-marido é problema? policial. Eu não tenho medo. Você tem? Você tem mas medo? pra que você tá gravando isso aí? Eu tô gravando pra ele saber que eu também tenho uma pessoa. Mas você não vai postar isso na rede social, não, né? Não, Pelo vou amor mandar de pra Deus. ele, eu vou mandar pra ele. Ele achou que eu não era capaz de ter outra pessoa na minha vida. E aí agora ele vai ver que eu tenho você. Não, moço, não faz isso não. Dá um Faz alô isso aí não. pra ele. Dá um alô pra ele. Alô de quê? Fala pra ele que a gente tá junto. Você não é homem, não? Sou, uai. Então, Eu tô junto com você, mas você não precisa ficar gravando isso aí pra postar, não, uai. Não, eu vou mandar pra ele. Não, Eu não vou vai mandar postar pra isso aí, não. Ele achou que eu não era capaz de arrumar outra pessoa. E eu agora eu vou esfregar na cara dele que eu fui capaz, sim. Entendeu? E um bem mais novo do que ele. Apaga isso aí, cara. Não, não vou apagar. Isso vai dar problema. Não quero saber. A mulher, o cara não poste na rede social, não. Só esse post aí já bateu 1 milhão de views, meu irmão. Agora o Marcos é o corno da semana, Marcos. Tá vendo você? O brother, a mulher, você não tem medo, não? Ele tem um respeito, não é isso? O cara é policial. Pois é, imagine se fosse o contrário. Se fosse um homem fazendo um vídeo de uma mulher na cama, que ela disse que não quer que seja divulgado, e o homem divulgasse para milhões de pessoas, ele ia ou não pra cadeia. Pois é. Quanto seu cônjuge ganha, ele sabe quanto você ganha. Há pouco tempo, uma mentorada, ela me contou que estava pensando em pedir demissão porque não estava mais feliz no trabalho. E o marido falou para ela assim, pô, se isso te fizer bem, eu te apoio, né? E se as contas apertarem, a gente se muda para uma casa menor, apartamento menor, a gente dá um jeito. Cara, na hora eu pensei, pô, que parceria maneira, bonita, né? Só que alguns minutos depois ela me contou outra coisa. Ela não sabia exatamente quanto o marido ganhava e ele também não sabia quanto ela ganhava. Eles não conversavam sobre dinheiro. Eles dividiam as contas praticamente meio a meio, mas nunca tinham sentado para colocar a vida financeira no papel. Eles nunca tinham conversado de verdade sobre dinheiro. Foi que eu parei para refletir, cara. Como um casal consegue construir um projeto de vida junto, sem conhecer a própria realidade financeira, né? Em conjunto. Como tomar uma decisão tão importante quanto mudar de emprego, ter um filho, ou comprar uma casa, ou investir para o futuro sem transparência. A dinheiro não deveria ser um assunto proibido dentro de casa. Pelo contrário, conversar sobre dinheiro não é sinal de controlar, de controle, sabe? É sinal de confiança. E isso, cara, não é nem sobre fiscalizar a outra, é sobre fazer planos juntos. Casamento, galera, não é uma divisão de boletos. É uma sociedade. E uma sociedade só funciona quando os dois conhecem a situação, participam das decisões e caminham na mesma direção. Se você parar para pensar, o patrimônio mais importante que um casal pode construir
Não é o patrimônio financeiro, é a confiança de olhar para o mesmo futuro e saber que os dois estão remando para o mesmo lado. Você concorda comigo? Se concorda, me segue aqui para mais conteúdo. Se você não concorda, me segue também para a gente brigar aqui nos comentários. Eu tenho que discordar desse coach financeiro. O combinado não sai caro. Há situações em que é indicada a separação de bens total e há situações em que é indicada a união total de bens. Por exemplo, um senhor idoso, cheio de filhos, que casa com a novinha, é para esse cara fazer união total de bens? Pois é. Existem situações onde uma coisa ou outra podem ser mais vantajosas. Um grande empresário que está bancando uma novinha no seu fim da vida, ele tem que dividir com ela suas decisões financeiras ou com seus filhos, que são herdeiros, por exemplo, de sua mãe já falecida. Existem diversas situações. Aprenda a fazer a multisig. Aprenda a fazer contrato com NDA e com arbitragem automatizada e não vai valer a pena procurar a DEAN e nem Justiça do Trabalho. Se você casou na Igreja de Deus, não deve procurar o estado de Satanás para se separar. Se fizer isso com um contrato pré-nupcial, com escrow, arbitragem automatizada e colateral, vai se arrepender amargamente, vai perder sua herança. Ilegalmente. Tanto o depósito quanto a arbitragem são totalmente legais. E se algum juiz discordar, ele não vai poder fazer nada além de chorar.